Eu estava procurando o botão de enviar e não conseguia. Estou acostumado a usar esse sistema, o Cisco, né? Estava na lógica do mconf. Bom, vamos lá então, pessoal. Ah, vai. Ó, pronto. Ah, Já está aparecendo para gente. o assunto dessa semana, ele é, de certa maneira, uma continuação da discussão da semana passada. Na semana passada a gente discutiu bastante sobre a questão política, da política pública, né? E sobre como a análise de políticas públicas também deve considerar elementos políticos. Afinal de contas, ah, ah, essas políticas públicas são, né, políticas em si. Elas são essencialmente fenômenos políticos. Ainda que tenham uma dimensão administrativa, né? E é esse o nosso chão aqui, essa dimensão administrativa, ela fica pautada, por assim dizer, pela questão política de fato, né? E quando eu falo política, eu estou falando de relações de poder, de relações de coalizão, de confrontos, enfrentamentos, embates, alianças, né? E a política pública, acaba sendo um objeto também dessas disputas, dessas alianças, desses conflitos. E a questão para mim aqui é como olhar, então, para essas políticas, como analisar essas políticas, mantendo essa dimensão política e, ao mesmo tempo, o que nos interessa mais como gestores, eventualmente, ou como analistas mesmo de uma política pública, né, que é a sua questão administrativa, a sua execução, a sua implementação, né, qual é o resultado que ela gera para o seu público-alvo, né? E esse texto do Dai, eu acho ele muito interessante por um motivo, né? Ele é um texto já clássico, é uma referência clássica em análise de política pública. Eu sempre fico pensando em botar um texto um pouco mais atual, mais contemporâneo, mas ao mesmo tempo sinto falta desse panorama que o Dai dá para gente, né? E dessa discussão que ele faz inicial sobre o modelo. A gente, quando faz análise de política pública, a gente faz uma análise baseada em modelos. A gente se vale de modelos para orientar o nosso olhar, para nos dizer para o que prestar, em que prestar atenção, em que não prestar atenção, em que circunstâncias é preciso pensar na estrutura, ou no processo, ou nos grupos de coalizão que estão ali, né? Mas é preciso ter muita clareza, pessoal, que qualquer análise de política pública ela vai ser limitada. Então, isso é uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo. Não tem uma análise de política pública que dê conta de toda a realidade, que dê conta de todo o problema, que dê conta de toda a situação. Por alguns motivos. Um deles é porque não existe uma razão, uma racionalidade humana que seja absolutamente conhecedora de tudo, que seja onisciente. Né? Não temos essa capacidade. Mesmo quando a gente faz a gente faz isso que na aula passada eu chamei da questão
esse elemento intersubjetivo, né? Ou seja, de vários sujeitos pensando juntos sobre aquela política, essa política, a gente não consegue ainda ter uma noção da totalidade da realidade. A realidade nunca se apresenta para a gente totalmente no primeiro olhar. Então, os modelos de análise fazem é nos mostrar, são lentes, são lupas que nos fazem olhar para elementos específicos da realidade. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Então, não, não tem essa onisciência do problema, né? Ainda mais se a gente está pensando nisso individualmente, e muito menos tem uma onisciência da situação toda, né, para além do problema. Outro elemento é que os modelos eles são limitados. Eles são modelos coesos, eles têm que ter coerência entre si. Então, se eu estou olhando para a estrutura de uma política pública, né? Ou seja, para como ela foi organizada, quais são os executores daquela política, como foi planejado, quais os resultados esperados, quais os indicadores. Quando eu olho para isso, eu, consequentemente, perco de vista a dimensão dos conflitos e das disputas que orientam essa política. Então, são escolhas que o analista acaba por fazer. Né? Um terceiro elemento para leva a essa limitação do analista é nós temos uma racionalidade limitada, né? Nós temos uma capacidade racional limitada. E essa capacidade racional limitada nos faz também ter uma condição de tomar decisões e fazer inferências igualmente limitada, né? Então, a gente precisa entender isso que o Dai fala, que os modelos são a simplificação de algum aspecto do mundo real. Ou seja, quando eu falo em aspecto, eu estou falando daquilo que aparece, daquilo que é aparente, daquilo que se enxerga. Então, um modelo simplifica algo que se enxerga. E ele não vai revelar aquilo que está no subterrâneo de uma política pública, por exemplo. Né? Quais são os interesses políticos que estão em jogo na execução daquela política? Modelos não vão dar conta disso muitas vezes. Então, quando a gente escolhe um modelo ou outro, a gente faz uma aposta no que é relevante. Né? Então, eu aposto que para esse problema é relevante isso. E aí, você pode me perguntar, como alguns de vocês me perguntaram, deixa eu ver aqui. A Maria Macarena me perguntou isso. Ela perguntou o seguinte, ó, como a escolha de um modelo afeta a análise de uma política pública? Há a possibilidade de chegar num entendimento diferente ao analisar a mesma política pública se utilizando de um modelo ou de outro? Isso dizer que os modelos traduzem diferentes aspectos das análises de políticas públicas, que, à luz de cada modelo, conseguimos identificar as diversas facetas da mesma política pública? Então, vejam que a Maria Macarena ela fez uma pergunta. Como que o fato de eu olhar para algo, de eu observar algo, de eu analisar algo, afeta aquela política? Isso é inevitável. O fato de ter uma análise de uma política pública já pode direcionar, pode alterar, pode mudar o curso daquela política. Tá? Ou não, né? Mas é possível que sim. E
uma mesma política pode ser olhada por diferente lente, por diferente modelo. Se os modelos são simplificações de algum aspecto do mundo real, eu posso ter um foco ora num aspecto, ora em outro. Eu uso um modelo para enxergar uma coisa e um modelo complementar para enxergar outra. Isso vai partir, a decisão de qual modelo usar vai partir do problema que eu estou enfrentando, do problema que foi declarado pelos atores sociais. E aí, se não se tem uma clareza desse problema, esse problema ainda não foi declarado de uma maneira mais clara, mais definida, a gente vai fazer um marco lógico dessa política pública, que é o assunto da semana que vem. Né? Mas quando eu tenho um problema que está mais ou menos declarado, por exemplo, o município de Cacimbinhas do Sul tem 30 mil habitantes e esperava vacinar 60% da população contra a influenza. O índice de vacinação está em 20%. Isso é um problema bem delimitado, claro. A baixa cobertura vacinal contra a influenza no município. Então, eu posso olhar para esse problema usando um modelo que seja mais estruturado. Agora, se eu quero saber quais são os interesses que estão em disputa, que levam a que a população não se vacine, eu tenho que partir para um outro modelo. É sempre importante que a escolha do modelo tenha como base as referências empíricas. A própria formulação do problema, a própria declaração do problema, nos leva a entender o que vai ser feito. O que eu quero dizer com isso? Nos leva a entender qual o olhar que eu devo atribuir àquele problema. Então, por isso que na conversa da semana passada, eu quis focar muito na questão do elemento político, muito na questão dos atores sociais e de que os problemas públicos são formulados intersubjetivamente. Eu foquei muito nisso, porque isso é fundamental para que a gente tenha clareza dessas referências empíricas que vão orientar a escolha dos modelos de análise. Os modelos de análise são escolhidos não por uma vontade, não por uma decisão, uma deliberação do analista. Não, eu prefiro trabalhar com o modelo da teoria dos jogos, ou da escolha racional. E aí, esse problema que eu falei, por exemplo, da baixa cobertura vacinal em Cacimbinhas do Sul, não deve, em hipótese alguma, ser tratado pelo modelo da teoria dos jogos. Por quê? Alguém arrisca? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Fiz uma pergunta. Professor, tem um comentário ali no chat da Camila, porque não tem duas opções. Um dos elementos é esse. Primeiro, que você não tem alternativas. Né?
A teoria dos jogos, ela me leva a olhar para possíveis ações que alguns atores vão desenvolver em determinado contexto. Aqui não tem atores em disputa em um contexto. Então não faz sentido isso. Né? Não faz sentido eu olhar para as apostas que cada um vai fazer. Por isso que não cabe. Eu preciso ir para um modelo muito mais estruturado, né? A gente pode pensar aqui no DAI, né? No racionalismo um pouco, ou melhor ainda, no processo político, né? Se a gente olha para o processo político aí, a gente vai ver que tem um descompasso, né, entre como o programa se apresenta, como o governo age, como que o programa é avaliado, né, qual a proposta que precisa ser feita para ser incluída, então, no orçamento de uma campanha de conscientização e tal. Então, é preciso escolher um modelo a partir das referências dadas pela própria realidade. Isso é importantíssimo. E aí, o que acontece? Quando a gente escolhe bem o modelo, quando a gente escolhe um modelo coerente com o problema, os nossos conceitos, o arcabouço conceitual, a nossa caixa de ferramentas, digamos assim, conceitual, ela se torna operacional. Os nossos conceitos caem como uma luva para responder aquele problema. Os conceitos eles devem ser operacionais quando a gente pensa na análise de políticas públicas, porque eles devem levar a uma proposta de solução, uma proposta de melhoria. Eles devem oferecer, além disso, uma explicação, ainda que não total, mas uma explicação ampla, consistente e coerente da realidade. E a realidade só pode ser explicada de uma maneira ampla, consistente e coerente através de conceitos. Uma boa análise de política pública, ou seja, a escolha de um modelo adequado para determinado problema, ele vai levar à proposição, então, de explicações, né, sobre a realidade e vai prever consequências da alteração daquele modelo, da manutenção daquele modelo, daquele modelo não, daquela política. Né? Então, se essa política continuar sendo executada assim, tende a tal situação, a tal consequência. E quando a gente pensa numa estratégia de análise de política pública muito interessante, é um pouco mais ampla, mais confusa não, mais complexa, é a da produção social. Né? E a produção social, ela cria uma árvore explicativa, uma árvore de hierarquia de problemas. Né? E essa hierarquia de problemas, ela tem lá as causas, que seriam a raiz da árvore, o problema central, que é o tronco, né, ali, o nó crítico, e as consequências, que são os galhos, as folhas da árvore. Então, quando a gente pensa na descrição de uma situação problemática dessas, através de um modelo de árvore, a gente sempre começa pelas consequências. A gente tem um problema, e a partir daquele problema, a gente vê as consequências. E quando a gente tem clareza das consequências, a gente consegue saber quais são as causas. Então,
vejam que um bom modelo ele deve levar a essa proposição, essa previsão de consequências. Se eu não consigo prever consequências desse problema, dessa política pública, né? Se eu não sei quais consequências aquela política pública vai causar, o modelo é ruim. O modelo não é coerente com a política, o modelo não é coerente com o problema. Por enquanto, tudo tranquilo, pessoal? Muito silêncio. Eu não sei se vocês não estão Sim, sim. entendendo o que eu estou falando Sim, ou se professor. eu estou falando uma coisa muito óbvia. Eu fico sempre Aqui tá tudo certo. Então, tá. Então, vamos em frente. Então, o primeiro modelo que ele traz para a gente é esse modelo institucional, né? O modelo institucional, ele está usando aqui um exemplo, né, do sistema de freios e contrapesos constitucionais, né? E ele vai olhar justamente como que essas instâncias, esses poderes, né, se completam não, mas fazem restrições uns aos outros mutuamente, né? Então, esses arranjos institucionais é que vão ser examinados. Ele está olhando para os arranjos entre esses órgãos, né? Entre essas repartições, entre essas instâncias, de uma forma mais genérica, né? Então, uh, uh, essa é uma abordagem que olha para o que já está instituído, né? Para o que já está estruturado. Ou seja, quando tem padrões de comportamento que tendem a se repetir ao longo do tempo. Ao longo do tempo, o poder legislativo cria repartições públicas, aprova orçamento, derruba veto do presidente, impede o presidente, o poder executivo, por sua vez, recomenda projetos de lei, convoca o Congresso, veta projetos de lei, o judiciário, então, declara inconstitucional alguma lei, alguma norma, o presidente nomeia juízes do Poder Judiciário, o Poder Judiciário declara inconstitucional leis do Congresso. Então, esses sistemas de freios e contrapesos, esses comportamentos mais padronizados, eles são objeto dessa análise mais institucional. Uma outra vertente da análise institucional, né, uma derivação dessa análise institucional, é a análise do processo. E aí você vai olhar como que esses processos, ou seja, esses padrões que se repetem, né, vão se constituindo. Então, você também aqui está centrado no problema. Você identifica problemas, né? Você vê como que esse problema é tratado, como que as escolhas quanto a ele são feitas, quais são as propostas que são formuladas, como que elas são formuladas, quem toma decisões, quem não toma, como que se dá a formação de apoio político em torno de uma proposta, como que ela é implementada, se tem uma implementação tranquila, se há resistência, e então avaliar essa implementação, avaliar os seus resultados, né? É um circuito aqui que vai se encerrando, ele vai se fechando. E essa abordagem, ela é a mais utilizada, talvez, né? Alguém me perguntou qual seria a abordagem mais utilizada. Deixa eu ver se eu localizo aqui agora.
Estou localizando aqui. Mas alguém me perguntou isso. Essa é mais utilizada, tá? Essa visão processual, ela é hoje ainda a mais utilizada. Ainda que ela foque no processo, né? Ela é muito útil para a gente ver como que é formulada uma política pública, né? Como que ela é definida na agenda, como que algumas políticas são legitimadas, outras não. Eu não, acho que não falei com vocês sobre isso na semana passada, mas a minha tese de doutorado foi sobre o programa Bolsa Família e o programa Asignação Universal por Hijos na Argentina, que é um programa que é parecido, ele é primo, digamos assim, do Bolsa Família, né, do Instituto Bolsa Família. E era muito interessante observar como que foi o processo de formulação de um e de outro, quais foram os agentes, quais foram as propostas, que proposta foi legitimada e como que se defendeu um, como se defendeu o outro, que outras propostas perderam nesse debate, né? E como que se dá, então, a implementação dessas políticas. Eu acho que esse é um modelo ainda bastante útil para esse tipo de análise, sabe? Quando você quer analisar a implementação e quer saber como que ela aconteceu. Eu acho que é bastante útil. Um outro modelo, né, o modelo seguinte, que o Dai coloca para a gente, é o dos grupos. Então, como que acontece a relação de influência entre um grupo e outro, né? Como que esses grupos se influenciam quando há a tentativa de mudança de uma política pública, né? Quais são os interesses do grupo e quais são os grupos de interesse? É muito interessante ter noção de que alguns grupos têm interesse em algumas políticas e outros não. Na, no curso de gestão em saúde, no ano passado, eu orientei um trabalho muito interessante de uma aluna que ela, com base nas notícias que eram divulgadas em jornais, ela queria ver os interesses dos agentes, dos atores, na implementação da telemedicina no Brasil. A telemedicina ela estava praticamente fadada ao ostracismo até 2020 e havia um debate que acontecia desde 2018. Tá? Em 2018, 2020 aconteceu um debate, em 2020 a coisa mudou. E o que ela foi analisar justamente era quem eram os atores sociais e quais os interesses que eles tinham na implementação ou não da telemedicina. Um trabalho muito interessante. Então, um modelo que às vezes parece simples, né, que parece um modelo bem enxuto, permite também fazer análises muito interessantes, né? Porque a política que é implementada, no final das contas, ela é produto de um processo de conflito, de um processo de influência. Esses grupos disputam, eles se influenciam uns aos outros, então você consegue ver qual é a capacidade de influência de um no outro, como que esses grupos se manifestam, como que aquele grupo que perde influência sobre o outro se enfraquece. Então, essa ideia de equilíbrio não é estática, né? Ela é um equilíbrio dinâmico, mas que é muito interessante. Então, quando eu coloco esse desenho que está aí na apresentação, né? Esse desenho ele é uma analogia, né? A como que essas figuras assim meio
ocultas, meio invisíveis e tal, elas acabam influenciando nas decisões que algumas pessoas tomam ou não, né? Inclusive, não tomar decisão, às vezes, pode ser influenciado por uma ação. Por uma ação, não, por um grupo de influência, né? Por um grupo. Então, tem um pouco isso, de como que as ações que vão sendo tomadas e como que a trajetória de uma política pública está influenciada por alguns grupos específicos. Né? É um modelo também bastante interessante, né? E que pode colocar a luz aí a uma situação de conflito quando aparentemente não há, né? Então, é um modelo bem legal, assim, eu gostei bastante de trabalhar com essa aluna nessa análise, né? Porque é um modelo que eu não vinha usando muito, e quando ela veio com a proposta, eu achei bem bacana. O modelo seguinte é o da teoria das elites, né? Esse modelo, e aí tem uma pergunta boa também da... cadê? Do Gilney Rodrigues. No modelo da elite, embora a autora afirme que não exista uma competição entre os modelos e que isso pode ser uma composição, ou seja, de forma concomitante, né? Isso está certo, Gilney, muito bem colocado. Uh, uma vez que a teoria da elite flui de cima para baixo e seus anseios sobrepõem o do povo, como afirma o próprio autor, inclusive parece-me que esse modelo é o único que tem suas referências de políticas públicas sempre atendida. Então, Junei, a teoria das elites ela serve para explicar como que o público-alvo da política pública, né, que seria, digamos aí, o povo, né, a população, é objeto dessa política, né? Então, vejam, ele não é o sujeito da política, ele é objeto da política. A política está destinada para ele. A política foi desenhada para ele. Então, ele é um objeto dessa política. E essa política é desenhada, foi criada por uma elite, seja uma elite econômica, seja uma elite intelectual, uma elite cultural, né? Geralmente esses elementos se confluem, né? O econômico, cultural e intelectual, que tem lá um corpo tecnoburocrata, né? Que são os operadores da política, que vão executar essas políticas, né? Então, essa teoria, nessa teoria, sempre a origem da política ela vem de cima. Tem um livro muito interessante que eu acho que é da Maria Lúcia Gon, que fala, eu lembrei do Bolsa Família agora, lembrei da tese, lembrei desse livro, que mostra como foi o processo de disputa dentro do Ministério de Combate à Fome, lá no primeiro governo Lula, uh, entre a visão do Bolsa Família e a visão do Fome Zero. E ainda que ela não use uma teoria da elite, né, ela não use um modelo da elite para explicar o que aconteceu, não puramente, pelo menos, a gente consegue ver como que uma política que é desenhada para o povo, para 13 milhões de pessoas, é pensada de cima para baixo. É pensada sem a participação do povo, é pensada sem escutar o povo. E quando a gente vai ver, aí olha a complementariedade das análises, né? E quando a gente vai ver os grupos de influência dessa política, a gente tem lá o Banco Mundial, o PNUD, a gente tem esses organismos multilaterais, né, influenciando no caminho que a política vai seguir no Brasil. Olha que coisa interessante, né? E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o Bolsa Família, se era bom, se era ruim, né?
acabou e tal. Eu estou contando como que se deu o processo de decisão da execução da política. E é uma política que atendia 13 milhões de pessoas. Se a gente pensar na vacinação da Covid, a gente vai poder fazer também uma analogia, vai poder fazer um raciocínio bem parecido. Quem eram os atores que estavam disputando, quais eram os seus interesses e tal, né? A massa estava ansiando por vacina, mas a massa participou desse processo, dessa política? Como que ela foi desenhada? Né? Então, vejam, é, é um modelo bem limitado quanto à sua capacidade de inferências, né? A gente não tem aí uma grande capacidade de inferência, mas ela pode ajudar a explicar alguns fenômenos, né? Alguns elementos. Mas, novamente, ela é bem limitada a sua capacidade explicativa. Ah, Macarena, se a gente pensar em questões ambientais, então, né, a gente tem aí muito claro isso. A gente vendo a questão da agroecologia, né, da agricultura orgânica e tal, quem também trabalha com apicultura, né, tem uma série de limitações em razão dos interesses de uma elite, né, que é do agronegócio, na determinação das políticas, né? Isso fica muito claro, assim, é muito interessante. Esse é um fenômeno que dá para olhar bastante por essa doutrina das elites. Uh, Me emocionei aqui, até esqueci de passar o slide. Bom, então vamos para o modelo do racionalismo, né? Uh, o modelo do racionalismo ela está olhando para a maximização de resultados. Pode ser, sim, Fred. Eu acho que tem muita coisa que a gente consegue explicar por ela. Concordo contigo. Mas pelo racionalismo também, tá? Vocês vão ver agora por quê. O racionalismo, né, ele trabalha com a maximização do resultado, ou seja, do ganho social. E, de acordo com esse modelo, é melhor a política que vai gerar maior ganho social em relação aos custos. Até aí, tudo bem, né? Aparentemente, tudo tranquilo. É melhor eu ter um maior ganho social e menor custo, né? Essa política tá muito orientada pela ideia da eficiência, né? Só que essa vantagem social, como é que a gente calcula essa vantagem social? Como é que a gente calcula esse ganho máximo? Veja, uh, esse modo de pensar a política, né, é muito complicado. Por quê? Eu primeiro preciso saber, então, quais são os valores que a sociedade tem, que ela aposta, né? Quais são as suas preferências. Eu preciso saber quais são as propostas disponíveis, né? Que tipo de política que eu posso implementar. Eu preciso conhecer as consequências de cada proposta. Eu preciso calcular, então, o custo, não é só custo monetário, né, mas é um custo também valorativo, um custo político, e os benefícios de cada proposta. E escolher aquela que tem um cálculo mais eficiente. Né? Então, muitas vezes a gente vê decisões sendo tomadas no âmbito da política com critérios puramente econômicos, monetários. Né? Se a gente pensa agora, por exemplo, no rol taxativo da ANS, né? Desculpe, eu falo muito de políticas de saúde, porque acaba sendo esse o campo que eu tenho mais contato, né, hoje no
no nosso curso de gestão em saúde, como ando muito envolvido com as aulas lá, com as disciplinas, acaba sendo isso que eu tenho mais contato. De vez em quando vem alguma coisa do SUAS, vem alguma coisa do Bolsa Família, alguma coisa da educação também, mas é que para mim os exemplos ficam mais evidentes, né, com as leituras que eu tenho feito lá do campo da saúde. Então, mas se alguém quiser que eu pense sobre algum outro exemplo, a gente pode discutir aqui, tá? Sem problema nenhum. Quando a gente pensa, então, no rol taxativo, né, da ANS, ele gera para a saúde suplementar, né, para os operadores de saúde suplementar, ele gera uma possibilidade de atender mais pessoas, digamos assim, com um custo menor, tá? Mas a pessoa que precisa lá de um medicamento especial, que precisa de um tratamento que não está no rol taxativo e tem que arcar com aquilo por conta, né? Está tendo sua vida ameaçada, está tendo seu bem-estar ameaçado, né? Então, esse é um modelo bem complicado. E também tem um outro fator que torna ele complicado, que é as barreiras que a gente tem, né, a formulação de decisões racionais. Né? A nossa racionalidade é limitada, a gente não tem uma racionalidade ilimitada. Né? Então, conseguir que esse processo seja racional, seja puramente racional, que uma política pública seja puramente racional, é uma fantasia, praticamente. Né? A gente não consegue garantir isso. Esse outro modelo, o seguinte, do incrementalismo, ele é um modelo bastante conservador, tá? Ele tem um olhar bastante conservador, porque ele diz, né, ele traz que as políticas do presente são um avanço, uma melhoria das políticas passadas, né? Sobre essa política ninguém me perguntou, inclusive, eu achei bem interessante, bem curioso isso, né? Além disso, esse modelo, né, ele fica observando justamente então os acréscimos, os decréscimos, o que alterou de uma política para outra, né? Então é muito comum no campo da política social a gente pensar em modelos de análise que sejam incrementalistas. Uh, a gente agora com essa mudança do Bolsa Família pro Renda Brasil, né? A gente tem vários trabalhos que estão fazendo essa comparação, né? Vendo como que os formuladores eles aceitam a legitimidade de um, ou, condenam o outro. Então, é um modelo que fica olhando, né, basicamente aí para essas alterações entre programas estabelecidos e novos programas, ou programas que suplementaram outros, né? Então, esse é o foco desse modelo de análise, né? Esse é um modelo também muito comum quando a gente pensa em mudanças de governo, tá? Então, quando a gente pensa em mudanças de governo, esse modelo tenta superar os conflitos, né, com os governos passados a partir da afirmação, da defesa de novas políticas, né, que complementam as outras, né, as anteriores. O modelo seguinte, pois é, Ginei, o modelo esse modelo, né, do incrementalismo, ele consegue olhar bem para essa passagem dos programas focalizados do Fernando Henrique Cardoso
depois para o Bolsa Família, né? Fazer uma defesa do Bolsa Família e tal, e aí agora olhar para o Renda Brasil e comprar com o Bolsa Família. Então, é bem o foco deles mesmo fazer essa comparação histórica, assim, né? Eles são bem úteis para isso. A teoria dos jogos, né? Vocês já devem ter ouvido falar da teoria dos jogos. O que a gente está falando aqui da teoria dos jogos, não, no âmbito da análise de políticas públicas, não é a teoria dos jogos lá da matemática, tá? Não é isso. É que a gente usa aqui a ideia de jogo, né, como a aposta, né? Então a gente pensa quais são as apostas que um jogador pode fazer. Esse jogador é um indivíduo, ele é um governo, ele é um departamento, ele é uma secretaria, né? Então a gente olha bem para essas apostas então dos jogadores, né? E ela é muito útil quando a gente tem alternativas, né? Quando a gente tem aí dois, três, quatro, cinco, 10 jogadores claramente definidos, né, bem delimitados, a gente consegue identificar bem quem é o outro, e a gente tem as alternativas possíveis, as alternativas prováveis que cada um deles pode tomar, né? Então, eu acho que ela é bem útil, assim, para esse tipo de cenário, né? Tipo, agora lá na guerra da Ucrânia. Então, o que acontece agora? O Putin pode fazer isso, aquilo, outro. A Ucrânia pode fazer isso, aquilo, outro, né? Então, a gente tem essa capacidade aí de, a partir lá na fronteira marítima do Israel com o Líbano, agora também tem uma questão lá com os poços de petróleo. Tem um que está mais perto de um, outro mais perto do outro. Um quer explorar um, o outro não quer explorar o outro. Então, é muito comum, né, nessas situações de diplomacia, essa rodagem aí de análise. A public choice, né, a teoria da opção pública, da escolha pública, ela é um estudo bastante econômico, tá? Mas ela não está olhando para a despesa da política pública, tá? Ela está olhando a sua o seu custo de implementação, ela está olhando o desgaste que vai ter, a quantidade de pessoal que vai estar envolvida, né? E ela tem sido muito usada agora para decisões do tipo comprar não, desculpem, fazer ou terceirizar, né? Então, o governo deve fazer tal coisa ou deve terceirizar. No campo da saúde hoje é muito comum a contratação de organizações sociais para suprir, né, o corpo médico e corpo clínico de modo geral, né? Então, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentista. Então, é muito comum o uso agora de organizações sociais. A escolha do município em contratar um médico diretamente, contratar um enfermeiro com um técnico de enfermagem diretamente, ou contratar via organização social, ela é uma análise que se faz com base nessa teoria da escolha da opção pública, né? Da escolha pública da public choice. Então, vale a pena fazer um contrato com um terceiro que vai gerenciar isso, ou isso é um bem estratégico, né? Esse recurso é um recurso estratégico que eu quero controlar. Então, eu abro mão do controle ou eu mantenho o controle, né? Vale a pena investir um pouco mais aqui ou contratar. Então, isso fica, essas escolhas, né? Ficam feitas com base em decisões de fundamento econômico, mas que não dizem a respeito apenas ao custo, né, monetário, mas também ao custo total, pessoal, da questão. A teoria sistêmica, né, ela olha para a política como um produto de um sistema, e aí tem as entradas, as saídas, os recursos, né, que fomentam esse processamento, e
são, são úteis, digamos assim, para olhar para processos, né? Então, porque quero saber o que que afeta, quais são os elementos de entrada que afetam essa política, né, que causam esse problema, quais são as repercussões dessa política para o seu ambiente, para o seu entorno, né? Então, é bastante útil, né, para esse tipo de reflexão. Aqui já passando aqui vem. Bom, pessoal, perguntas, comentários, dúvidas? Eu sei que foi uma aula hoje um pouco mais de trabalhar o texto em si, né? Hoje eu fiquei bem preso nas questões do texto mesmo, mas eu acho que isso é importante para que vocês consigam fazer bem, né, a tarefa da semana 2 e consigam entregar, então, aí uma tarefa com escolhas de modelos, né, teóricos, de modelos de análise, né, mais claras e tal, sem passar por muitos percalços. Eu espero que para isso, pelo menos, tenha ajudado para diferenciar um pouco melhor uma escola e outra, um modelo e outro. Parar de compartilhar, que a gente consigo conversar melhor com vocês. Pronto. Professor, posso perguntar? Pois não, à vontade. Eu falei sobre a pergunta de ontem, até eu estou lendo aqui no outro computador, sobre a teoria sistêmica que o senhor falou agora há pouco, né, por último. Vou fazer uma pergunta que eu tenho uma dúvida, né? Então, a teoria sistêmica está muito atingida pela política que está sendo praticada no Brasil atualmente, ou, ou eu não posso afirmar isso? Pablo, não sei o que você quis dizer com a política pública está sendo atingida pela teoria. Eu acho que a teoria sistêmica ela ajuda a gente a entender bastante de muitas políticas no âmbito federal, pelo menos. Tá? No âmbito federal, a gente consegue olhar para várias políticas públicas atualmente numa perspectiva sistêmica. A gente vê quais são as entradas que tem ali, como que o governo processa, né, essas entradas todas, esses recursos que estão disponíveis e que resultados que ele gera. E a partir daí, partindo de um problema identificado, né, vamos pensar, sei lá, no corte de verbas da educação, tá? As verbas da educação federal estão limitadas. Então, como que esse problema pode ser tratado a partir da visão sistêmica, né? Então, quais são os recursos que estão entrando? Por que isso está sendo, essa verba está sendo contingenciada, né? Quais são os elementos que levam a esse contingenciamento? Qual é o produto dessa política, né? Da política de educação superior federal, né? O que ela, quais são os produtos dela? E aí, com isso, a gente consegue ver onde é que esse problema se cria. Não sei se eu te respondi, mas assim, eu acho que ela é muito útil para isso, sim. Tá? Agora, como que a teoria vem sendo aplicada por isso, eu não consigo te dizer. O Danilo perguntou sobre os textos complementares. Danilo, os textos complementares estão ali porque algumas políticas de escolha de vocês pedem suporte teórico. Tá? Então, quando a política pede um suporte teórico, eu sugeri, né, algumas dois textos ali, que é esse de epidemiologia e políticas públicas na pandemia, né, e o outro que é um texto da Rosa Maria Marques, né, que é sobre política social. Então, se você vai fazer uma coisa sobre questão de renda, distribuição de renda, programas de transferência de renda, dá uma olhadinha no texto da Rosa Marques. Se você vai fazer uma coisa sobre saúde, dá uma olhadinha no texto da política pública e epidemiologia na pandemia. Tá? Eu acho que eles são complementares para quem está indo para esses dois caminhos. Se você não está indo para esses dois caminhos, não precisa se ocupar muito com eles. É que essas são questões que
às vezes precisam de um estofo diferente do que só o modelo que está ali no DAI. Tá? Tá só um texto de referência. Eu vi que no fórum que vocês têm muitos casos interessantes, muitas políticas interessantes. Eu quero ler, eu vou ler alguns trabalhos de vocês aí, com certeza. Vou conversar com a equipe de tutores, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa interessante vindo aí. Camila? Oi, boa noite, professor. Eu estou desenvolvendo meu trabalho, né, minha tarefa dessa semana, mas eu estou com bastante dúvida de exatamente como utilizar esse texto que o senhor apresentou hoje, né? Eu primeiro eu peguei a política que eu escolhi, né, apresentei ela e, e usei alguns conceitos da primeira semana, né, e principalmente em relação ao problema e tal. Mas o que exatamente a gente precisa fazer agora com esse texto? É dizer assim, utilizando tal tipo de análise, eu concluo, por exemplo, o racionalismo. Acredito que essa política se encaixa nesse tipo de análise porque consigo chegar a tal Não, conclusões. eu acho que Tá meio não é confuso bem para por mim. aí, Camila, a minha ideia, tá? Ah, Porque tá. assim, os modelos de análise eles vão servir para várias políticas, tá? Então você não tem que me dizer que o modelo serve à política. Você precisa me dizer que, a partir daquele modelo, quais são as consequências que você vê daquela política, o que aquela política causa, ou o que causou aquela política, tá? Então, qual é o teu tema? Só para eu me... Eu estou falando sobre a saúde, tá? Sobre a estratégia da saúde da família, mais especificamente. Tá bem. Então, você vai usar, sei lá, o modelo sistêmico, porque no município que você está estudando, tem um problema lá que a estratégia de saúde da família não está atendendo todo mundo que deveria atender. Estou chutando, tá? E aí Até você tem que porque eu vou olhar. fazer ela mais global. Aham. Então, o modelo sistêmico para você eu acho que é uma boa, tá? Ah, É tá. você, olha, aqui eu tenho o quê? Quais são os recursos que eu tenho? Eu tenho tantas equipes, essas equipes ficam numa unidade tal, elas atendem tantos bairros, e assim assado. As equipes são compostas por médico, enfermeiro, tá, 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 tá. E você vai descrevendo essa política olhando Uhum. com o olhar da teoria. E Tá, aí você vai dizer, olha, o problema aqui é esse porque falta ambulância. Estou chutando, tá? Eu sei que tá. não é isso. Estou só dando um Uhum. chute pro alto. Tá. Uhum. Ou porque não tem uma campanha de promoção da saúde adequada. Tá. E aí você vai Eu dizer quais são as imaginava mais ou menos que consequências. seria essa a estratégia que eu ia adotar, mas eu estava com dificuldade de imaginar como. Você vai ver quais são as consequências daquela política, daquele problema, tá? A partir desse modelo. Então, você tem um problema, você olha para o problema com um modelo e você vê quais são as consequências. Tá. Obrigada. Bem, Já me iluminou um pouquinho aqui, deu uma clareada. que bom, Camila. Eu lamento muito, mas eu preciso desconectar imediatamente. Já estou atrasado para uma próxima reunião. Lamento a pressa hoje, mas às vezes acontece, a gente não consegue dar conta de uma agenda mais folgada, né? Espero que vocês tenham sido proveitoso para vocês. Novamente, obrigado pelas perguntas, elas ajudaram muito a pensar um pouco na apresentação, no formato da apresentação. Boa noite para todo mundo e até semana que vem. Qualquer coisa podem me escrever, tá certo? Um abraço. Obrigado. Boa noite, um abraço. Tchau, 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 professor. Valeu pela pessoal. ajuda. Boa Boa noite, noite. pessoal.